Tadinha. E... O meu tá pensando aqui também, peraí. o meu já parou de pensar. Boa noite, André. Então, hoje nós vamos ter essa conversa contigo aí sobre o Genome-Wide Association Studies, né? For Dummies. Eu acho que a intenção era essa, né? Sim, para Boa, completas topeiras sobre o assunto. Vamos ver o que a gente consegue extrair de conhecimento de ti aí, né? Então, vamos lá. maravilha. Tudo contigo. Deixa eu só testar então aqui mais uma vez, ver se vai dar certo. Então eu ir passando aqui os slides Tá e ao dando certo. mesmo tempo eu quero ver se eu consigo ir enxergando vocês aqui. Vamos ver Eu não se eu sei fazer isso. consigo. Tem que entrar duas vezes. Eu só entro duas vezes, aí eu consigo. Não, eu acho que tá dando certo. Vamos indo. Então tá. Agora eu Bom, voltei, estou enxergando vocês, então fiquem à vontade. boa. Vamos Gente, então lá. olha só. Bom, boa noite oficialmente de novo, então, né? Um prazer estar aqui conversando com vocês. Como eu comentei, a minha ideia foi construir, então, um pouquinho, alguns slides para a gente ter de apoio e muito mais para facilitar também o entendimento. A primeira preocupação que eu tive, baseado naquilo que inicialmente o Lucas tinha me falado, era que a gente pudesse entender, em primeiro lugar, em que ponto do conhecimento da genética está essas questões que a gente hoje vai conversar, que é o DWOS. Né? Então, o DWOS, que é uma ferramenta laboratorial, né, que tem o nome, então, de Genome-Wide Association Studies, que vem se falando muito, vem aumentado muito em termos de utilidade, de aplicabilidade, tanto em pesquisas quanto já em algumas coisas clínicas aplicadas. Ele está concentrado dentro das possibilidades de estudos de algo que é crescente também em termos de complexidade na genética, especialmente na genética aplicada. Então, eu achei interessante a gente entender que ponto é esse. E aí, nada melhor, já que vocês têm um geneticista conversando hoje com vocês, seja qual geneticista for, a gente nunca perde a oportunidade de botar um slide de ervilha. Então, eu já botei logo aí de início, e também é o único que vai aparecer algo desse tipo, só para a gente lembrar que o início todo do nosso conhecimento, e mesmo daquilo que a gente trabalha na prática, dentro de genética médica, dentro de genética clínica, são esses padrões de herança básicos, né, conhecidos como padrão de herança monogênica, também chamados de padrão mendeliano, porque foram justamente descritos pelo Mendel, que lá nos seus trabalhos com as ervilhas amarelas e verdes, lisas e rugosas, trouxe todo esse conhecimento que a gente usa também para a prática da genética humana. Quando a gente está falando de herança monogênica, a gente está falando, como o nome já nos ajuda a entender, né, é de um único gene que seja responsável por trazer alguma característica, ou enfim, alguma função dentro desse nosso genoma humano, e que quando ele está alterado, quando a gente carrega algum tipo de alteração, ele vai acabar representando uma patologia, uma condição, enfim, ou uma doença genética propriamente dita. Então, até muito pouco tempo atrás, era basicamente dentro disso que a gente se concentrava. O que se conhecia eram as doenças monogênicas, os métodos laboratoriais que se desenvolveram inicialmente eram igualmente simples, porque o que a gente precisava era ver um ponto específico do DNA, né, composto por algumas bases nitrogenadas, que é o que a gente chama de gene. Então, eu olhava para um gene, às vezes a gente estava atrás de uma única mutação, que nada mais é do que a troca de uma letrinha do código genético, né? Troquei uma adenina por uma timina, ou troquei uma guanina por uma citosina. Aquelas 4 conhecidas bases nitrogenadas que vão se intercalando e vão formando aí o nosso código genético, né? Então, por muito tempo, era dentro disso que a gente basicamente estava inserido, né? No que a gente fala aí de doença monogênica. Com o passar do tempo, né, uma outra coisa que foi surgindo, isso também não é exatamente uma novidade atualmente, mas foi surgindo o conceito da herança poligênica. Então, aqui a gente já está andando um pouquinho no conhecimento e pensando em algo que já não é mais tão simples, a gente não está mais falando de um gene único, mas se passou a entender que para várias condições, né, várias características e mesmo várias condições clínicas, a gente pode ter vários genes interagindo ao mesmo tempo. Isso é o nome poligênico, né? Então ali tem algumas representações para ficar fácil da gente entender. Eu posso ter, sei lá, pensem numa característica qualquer aí, não precisa nem ser doença, pode ser cor do olho, por exemplo. Cor do olho é poligênico. A gente pode ter 5 genes aí, como está no exemplo, gene A, B, C, D e E, que estão interagindo entre si para poder formar o fenótipo cor do olho. Ou então, a gente pode ter, como está na representação do meio, os mesmos 5 genes, onde a gente vê que um é um pouco mais importante, por assim dizer, do que os outros.
Então, ele contribui com uma porcentagem maior lá naquele fenótipo. Ou como a última coluna está nos mostrando, eu tenho os mesmos 5 genes, mas eu vejo que tanto o A quanto o B compartilham uma porcentagem maior desse efeito. E aí o C, o D e o E trazem efeitos menores lá nesse resultado final, que a gente chama de fenótipo. Quando a gente tem vários genes nesse formato de herança poligênica, como a gente está vendo aí, um ou outro até pode representar uma porcentagem maior no fenótipo, mas ainda assim a gente não diz, como a gente diz lá no monogênico, que um é dominante ou recessivo sobre o outro. O que significa isso? Significa que na prática todos esses genes são importantes. Cada um deles vão ser herdados em combinações diversas, né, onde o nosso DNA metade vem do pai e metade vem da mãe, mas todos eles estão em conjunto atuando para um determinado fenótipo. Tá? Então, se eu tiver pensando, por exemplo, em características, sei lá, né, tu deste o exemplo da cor do olho. Por exemplo, o A, o B, C, o D e o E, eles vão interagir para eu ter uma determinada cor de olho. Isso aí. Mas, se eu, por exemplo, pensar no tamanho do pé, tá? Eu posso ter o A faz o osso, o B faz o tecido conjuntivo, o C faz a pele, o D faz as unhas, alguma coisa do gênero. Perfeito. Eles podem, cada um desses genes, determinar uma característica específica que no conjunto vai me dar vou chamar de fenótipo? Fenótipo, isso. Eu chamo de fenótipo daí? Ou eles competem pela mesma característica fenotípica? Ou as duas coisas? Não, é em conjunto. Para começar, que é em conjunto, sim. Eu posso ter, por exemplo, genes que estão... Esse exemplo que tu deu é perfeito. Eu tenho genes que fazem parte do desenvolvimento muscular, genes que fazem parte do desenvolvimento nervoso, genes que fazem parte do desenvolvimento ectodérmico, lá da pele, genes que vão estar desenvolvendo os aspectos da unha, e assim por diante. Então, sim... Isso é a interação poligênica. Isso é a interação poligênica. E aí eu posso ter, inclusive, veja que mesmo eu estava aqui te dando exemplo e segui falando no plural, né? Porque não é assim, o gene do músculo, o gene da pele, tudo já são os genes, né? Então a gente já sabe hoje que essa complexidade ela é cada vez maior. Vão ter a cor do olho, que já é um exemplo complexo, ainda assim ele até é simples, perto de outros que a gente tem. Né? Mas eu gosto muito de falar cor do olho. Quem já teve aula comigo aí, eu vi que tem alguns dos alunos ali do ensino, já sabe que eu trago muito esse exemplo para até desmistificar, né? Cor do olho é uma coisa que a gente talvez tenha uma sensação que é monogênico, né? As pessoas até falam assim, pai do olho azul com a mãe do olho azul tem que ter filho olho azul, porque é tudo azinho, azinho. E não é uma verdade, né? Porque cor do olho não é monogênico. Então, cor do olho tem vários genes que resultam na cor do olho. E eu vi que o João, então, olá João, boa noite, perguntou ali no chat, né, algo que são sinônimos, tá? Herança quantitativa é um outro nome que a gente dá para, justamente porque eu preciso, às vezes, assim, é o somatório, né, não deixa de ser algo quantitativo, é o somatório dessas interações que resultam no fenótipo. É aquilo que lá na biologia a gente estudava, tipo, vocês vão lembrar que ele fazia azão, azinho, bezão, bezinho, cesão, cezinho, desão, dezinho, ezão, ezinho. Aí gerava, tipo, uma curva de Gauss, assim, né, que a gente via fenótipos com determinadas, né, interações gênicas de um lado, a maioria está no meio e tem o outro extremo. Então, só para trazer esse exemplo, sim, herança quantitativa está dentro desse raciocínio poligênico, certo? Então, aqui já é um conceito realmente bem importante para a gente pensar, porque vamos ocupar isso agora nos tópicos, né? Aqui eu tinha trazido, né, falei da cor do olho, mas tinha trazido só para a gente olhar também, por exemplo, para a altura, né, justamente para sair um pouco nesse momento das questões patológicas, né, não estou falando de patologias, né, cara? Mas sabe que eu estou no mesmo grupo que tu, né, que é esse primeiro aqui à esquerda. Então a gente pode ter os que são, né, naturalmente tem o conjunto gênico para uma estatura um pouco menor, temos a média populacional, que também pode variar, né, de etnia para etnia, de população para população, e temos lá no outro extremo aquela média um pouco maior. Então, de novo, só mostrando assim que são interações. E eu gosto dessa figurinha porque ela representa, por exemplo, o gene que está ali representado por A em amarelo, ele está num ponto do genoma. O B é o gene, é outro ponto do genoma. O gene C é outro ponto. Eles às vezes não estão nem no mesmo cromossomo, que é outra coisa que chama muita atenção, né? E essa representação, claro, é uma representação esquemática, mas é uma realidade. Os genes que compõem, por exemplo, a nossa altura, tá cada um
num cromossomo, eles não estão nem próximos uns dos outros. Isso a gente vai ver o quanto é importante justamente lá no DWOS, porque lá a gente faz uma varredura de tudo, né? Olhando para todos os genes de todos os cromossomos, e isso sim é importante. Lá no início se pensava que, assim como espécies menos evoluídas, a gente poderia ter a concentração dos genes que representam um fenótipo de um mesmo órgão, por exemplo, estariam próximos uns dos outros, porque nas espécies menos evoluídas costuma ser assim. E para nós é totalmente diferente disso. A gente tem uma diversidade grande do locus, ou seja, do local em que o gene aparece ao longo do genoma, né, espalhado nos cromossomos. Então, isso é bastante protetor, faz parte da nossa evolução. Se, por exemplo, eu tenho, sei lá, o meu cromossomo 1 nasceu com alguma alteração, eu não perco todos os genes de um determinado órgão, eu perco um ou dois, porque o órgão pode seguir funcionando, porque parte da genética desse desenvolvimento vai estar em outro ponto do genoma. Né? Isso faz parte da evolução em genética. Certo? Bom, e aí a gente chega no ponto que talvez mais nos importa para a conversa de hoje, que é o que a gente chama de herança complexa, porque é onde essas ferramentas, como é o caso do DWOS, elas vão estar inseridas, né? Então, quando a gente fala de herança complexa, a gente está falando de algo que está misturando todas essas questões genéticas, sejam elas monogênicas ou poligênicas, sendo que a maioria é poligênico, e ainda por cima está entrando a história do ambiente, né? De o quanto a nossa interação genética, a nossa interação do nosso genoma, ela pode modificar ou se alterar, enfim, seja para melhor ou para pior, né? Alteração é alteração, não significa que não necessariamente é ruim, não necessariamente é bom, mas a gente sim faz uma interação entre a nossa genética e o nosso ambiente. E toda vez que a gente tem, seja uma característica ou eventualmente uma doença, né, uma patologia, em que eu tenho componente genético e ao mesmo tempo eu tenho interação com o ambiente, né, sendo um fator importante, eu chamo de herança complexa, ou doença complexa, ou condição complexa. Tá? Então ali tem alguns exemplos, né, tanto de características humanas quanto especificamente algumas doenças, incluindo o que talvez seja o dia a dia aí, né, desse grupo de pesquisa, desses profissionais, que são os transtornos neuropsiquiátricos. Hoje a gente basicamente entende que eles são herança complexa. Né? É inegável que há um componente genético, é para isso que a gente está olhando um pouquinho hoje, mas claro, toda a questão ambiental ela é igualmente importante, ou até mais, dependendo do ângulo que a gente estiver olhando, certo? Então, isso para a gente ter aí o conceito. Aqui a gente está papeando e eu quero deixar esse material, deixei ele completinho porque eu quero passar depois para vocês. Então aqui é só uma descrição, tá, do que é uma herança complexa. Vocês podem depois olhar com calma. E aqui sim, vamos explorar um pouquinho essa figura, porque eu acho que ela nos ajuda bastante a entender algumas das coisas que a gente vai depois olhar para a prática, que é como a gente realmente encara esse exemplo aí, a figura dos copinhos, a gente fala em aula bastante, quem já teve aula com a gente sabe, né, que a gente tenta demonstrar, né, aí em forma de figura, numa forma esquemática, como é que essa herança complexa, né, multifatorial, em que a genética e o ambiente estão interagindo, como é que eles se comportam. Então, se vocês olharem aí, né, a gente pode ter pessoas, por exemplo, que nascem com um fator genético de predisposição para uma determinada doença, vamos pensar que isso aí esteja representando, sei lá, o toque que o Igor falou lá no início. Pode ser. Podia estar representando um transtorno obsessivo compulsivo. A gente tem pessoas que nascem com uma predisposição genética muito pequena e que os fatores ambientais ou outras questões de predisposições não genéticas, elas vão ter que ser numa quantidade muito grande ao longo do tempo, ao longo da vida, para que talvez um fenótipo apareça. São talvez aqueles casos em que a gente procura história familiar, procura eventualmente alguma alteração genética num exame laboratorial e não vai encontrar nada. Não quer dizer que a pessoa não possa ter essa doença, mas vai ser muito mais difícil que ela tenha esse fenótipo. Já ali no meio, a gente está vendo alguém que nasce talvez com uma predisposição intermediária, com um conjunto de genes que já se sabe de predisposição para essa condição, então com um pouco menos de fatores ambientais, ela talvez, inclusive num tempo às vezes menor, já tenha o fenótipo. Enquanto a última parte do slide nos mostra aqueles que nascem com quase todo o copinho, né, de fatores genéticos. Pensem ali que poderiam ser vários genes que nascem com vários
polimorfismos, né, ou SNPs, que antes alguém tinha comentado, e aí eu já tenho essa predisposição genética muito grande, com muito pouco de fator ambiental, esse meu copinho já transborda e o fenótipo muito mais rapidamente pode se apresentar, né? Então fica fácil talvez a gente visualizar um pouquinho. Ju, levantou a mão, toca a ficha aí. Não, só para fazer um comentário, porque, né, a gente tem visto cada vez mais os artigos trazendo assim, que o peso, né, das questões genéticas para as doenças psiquiátricas são diferentes de paciente para paciente. E agora esse teu slide deu sentido a essa informação, assim, né, que um sujeito, né, daqui a pouco esse polimorfismo, esse conjunto de genes tem um peso diferente do que teria para uma outra pessoa. E dessa questão do peso foi uma coisa que estava, como é que se calcula esse peso, né? E agora fez muito sentido, assim, para, né, para entender o que eles têm trazido de questão do peso diferente para elementos diferentes e como isso vai se construindo de pessoa para pessoa, né? Perfeito. E já te deixo falar, Lucas, mas só para complementar, que bom que tu falou, Ju, porque olha só, e aqui eu ainda por cima trouxe esse slide que talvez coloca como se fosse, que é algo bem teórico, na prática não é, mas como se tudo até tivesse um peso muito parecido, né? Porque as bolinhas representadas ali em azul escuro, que é o da genética, estão todas do mesmo tamanho. Mas imagina que na vida real eu poderia ter, inclusive, uma bolinha azul escuro maior, uma bolinha azul escuro um pouquinho menor, outra maior ainda, que é, por exemplo, aquele outro slide que eu tinha mostrado ali, em que mesmo quando é poligênico, eu vou ter, às vezes, genes que têm um efeito maior sobre um determinado fenótipo. Então, isso, às vezes, ainda nos ajuda mais a entender essa questão do quantitativo, né? Talvez eu nasça com 10 genes alterados de predisposição, mas que seriam genes de predisposição pequena, enquanto tu nasceu com um gene gigante de predisposição, no sentido do quantitativo para aquele fenótipo. Esse teu 1 talvez vai ser mais de risco do que os meus 10 pequenininhos, para transbordar esse copinho que seria o fenótipo. Vai lá, Lucas. Não, na depressão, né, acho que em todos os transtornos psiquiátricos, na verdade, mas na depressão isso é bem estudado, né? A gente chama isso de modelo estresse-diátese. Eu não sei se é assim que se usa também na genética. Parecido, talvez não com essa nomenclatura específica, apesar dela também poder ser utilizada, mas é exatamente isso. Que é basicamente assim, né? Pelo que eu estou entendendo, acho que é isso que tu está falando, né? Quanto maior a tua vulnerabilidade, menos estresse tu precisa para aparentar o fenótipo, né? Esse tipo de ideia, né? A vulnerabilidade seria o fator genético, o estresse, digamos, seria o fator ambiental. Isso aí. Isso aí mesmo. Acho que então Igor... eu fico pensando assim, cara, a minha genética não é igual à tua. O meu ambiente não é igual ao teu. Mesmo se a gente fosse gêmeo, a genética ia ser bem parecida se a gente fosse monozigótico, se a gente fosse idêntica, mas o ambiente não é, porque eu olho da esquerda, tu olha da direita, né? Isso aí. Então, é complexo pra dedéu, né, meu? Exatamente. E mais do que complexo, né, Igor? Como é difícil de medir. Porque as questões genéticas, a gente até tá, cada vez que o tempo passa, a gente vai descobrindo jeitos melhores de medir. Mas as questões ambientais, por exemplo, são muito difíceis. E as interações entre isso, parece que a gente ainda tá um pouco longe de medir com fidedignidade, né? E daqui a pouco entra a história de penetrância também, que não basta ter o gene, tem que ver se ele tá... Se ele realmente... Vou falar dessa palavra daqui a pouco, talvez, se por acaso eu não explicar em detalhes, depois me cobra de novo, mas penetrância é isso, né? Pode ser que a pessoa tenha, por exemplo, uma genética alterada e não necessariamente vai expressar o fenótipo, né? Justamente porque nem todos os genes têm obrigação de aparecer, né? Isso seria a penetrância reduzida que a gente tem na espécie humana, exatamente. Eu lembro de alguma coisa do terceiro semestre, fiquei feliz. Ah, que bom, isso aí mesmo. Os copinhos tu deve ter visto também, né? Tu, a Sofia, a Samira, todo mundo. Oi, Rafael. Oi, tudo bem, André? É uma pergunta que eu não sei se tu vai responder depois, dentro dessas questões de conceito, mas tu falou aí, eu fiquei pensando sobre herdabilidade, assim, né? Porque acaba entrando dentro dessa situação sobre expressão, etc. Exatamente. Eu com certeza vou responder, tem até um slide escrito sobre essa palavra. Então, eu vou só deixar mais para frente para não cortar aqui o nosso raciocínio, mas esse é exatamente o ponto, Rafael. É sobre isso. Herdabilidade é justamente sobre isso. É a forma que a gente tem em matemática, né, de tentar calcular quanto que a genética realmente impacta numa condição que é multifatorial. Então, o conceito é esse, a gente já vai olhar para ele. Muito bem. Bom, aqui então, obviamente, eu acho até que a gente acabou falando sobre esse slide, né? Obviamente é muito difícil, assim, a complexidade no estudo, né, desse tipo de condição, por esses vários, né, fatores que estão aí descritos, desde
a questão dos grande número de genes envolvidos, a questão da dificuldade de medir a interação entre o gene e o ambiente. Então, isso tudo, obviamente, entra nesse cálculo, né? É sobre isso que a gente vai falar. E aí, aqui chegamos, então, Rafael, nesse slide que especificamente fala a respeito da herdabilidade. Então, o conceito de herdabilidade é exatamente esse que está aí, né? É a porcentagem da variação que é causada por genes, né? Variação quando a gente pensa assim, num fenótipo mesmo. Eu tenho um fenótipo em que gene e ambiente estão atuando, quanto por cento desse fenótipo realmente vem a partir da genética e quanto por cento é ambiental. Para algumas condições, esse cálculo já é possível de ser feito, ou pelo menos a gente chega a números muito próximos do que a gente acredita, baseado no conhecimento de hoje, que é a realidade, né? E aí essa porcentagem do fenótipo que é devido aos genes que estão ali atuando, a gente chama de herdabilidade, tá? Classicamente, quando eu digo classicamente, não é algo de 200 anos atrás, é classicamente nas últimas 3 décadas, a gente estudava, ou basicamente, os principais modelos de estudos que existiam para encontrar a herdabilidade de uma condição, ou seja, para achar o quanto por cento é devido à genética. O que basicamente a gente tinha disponível são os estudos clássicos, são os estudos realizados com gêmeos, que é justamente por esse motivo que o Igor mesmo recém estava falando, né? O que se sabe é que, sim, se gêmeos monozigóticos, né, têm uma carga genética que é dita idêntica, né, a gente pode usar esse termo, apesar de a gente saber que uma que outra base nitrogenada possa ser diferente, a gente ainda diz que os monozigóticos têm 100% de genética compartilhada. Já os gêmeos dizigóticos, por incrível que pareça, funciona geneticamente assim como qualquer outro irmão, mesmo que não seja gêmeo. A quantidade de genética compartilhada entre gêmeos dizigóticos é de 50%, que é o mesmo que a gente tem para qualquer irmão que não seja gemelar. Então, o que se fazia, ou o que se fez por muito tempo foi comparar o quanto existia de concordância, ou seja, quando 2 gêmeos monozigóticos tinham a mesma doença, a gente dizia que estava concordante. Quando 2 gêmeos dizigóticos tinham a mesma doença, a gente dizia que estava concordante. E aí, olhem que interessante, a forma que se tinha era de comparar. Se gêmeos monozigóticos têm uma concordância muito alta, significa que a genética está fazendo, claro, uma grande importância, né? Uma grande diferença nessa porcentagem. E aí, se gêmeos dizigóticos tinham uma concordância muito baixa, como na primeira linha ali, o primeiro exemplo que aparece já é o transtorno do humor bipolar, né? O que isso está nos dizendo? Que se gêmeos monozigóticos têm uma concordância tão mais alta do que os gêmeos dizigóticos, significa que realmente a porcentagem de genética envolvida é muito alta. Essa herdabilidade é 100% quase. Tanto que está ali, fica maior que 1 no cálculo matemático que se faz. Existem fórmulas por base, por trás desse cálculo, né? É muito diferente, vamos olhar ali para a última linha. Olha o sarampo, né? Que é basicamente uma doença infecto-contagiosa. A taxa de concordância entre os gêmeos monozigóticos e dizigóticos é muito próxima. Ou seja, pouco importa qual é a genética, se tiver o vírus do sarampo rolando, as pessoas vão ter sarampo. Então, a herdabilidade disso é muito pequena, próxima de 0. Né? Então, isso está mostrando que o efeito ambiental é muito maior, enquanto nas outras ali o efeito genético é muito maior. Né? Então, isso é herdabilidade. E isso, basicamente, era tradicionalmente feito por estudos de gêmeos. E aí o que se fazia era isso, é comparar a genética, né, especialmente de genes que já eram conhecidos, genes que já tinham uma correlação, né, biológica efetiva. Eu sei que esse gene faz parte do desenvolvimento do sistema nervoso central exatamente naquela área cerebral que tem tudo a ver com o que a gente já conhece do transtorno bipolar. Então eu vou comparar as mutações desse gene, entre gêmeos monozigóticos e dizigóticos. Então, claro, todo o conhecimento que a gente tem hoje é a partir desses estudos, né, veio a partir desses estudos clássicos. Eles são muito bons, que bom que eles existiram, mas ainda assim eles são limitados, né? É o conhecimento que a gente utiliza, mas é basicamente, né, de certa forma arcaico, né? A forma que se avaliava por essa questão de estudos com gemelares. Complementar ao estudo de gêmeos, eu só coloquei aqui porque talvez vários de vocês já
leram ou eventualmente participaram, né, sobre isso, é o que a gente chama dos estudos com adoção, né? Ele é um modelo complementar ao estudo com gemelares, que é quando a gente quer olhar como essa figurinha tenta representar, né? Se a gente tem pais biológicos com a doença, uma determinada doença, e aí os pais adotivos sem a doença, se os filhos apresentam, né, essa doença, a gente está fazendo a medida genética. Já se eu tenho pais biológicos sem a doença e pais adotivos com a doença, e aí os filhos apresentam essa doença dos seus pais adotivos, eu estou conseguindo, de certa forma, mostrar o efeito ambiental que aquela condição tem, né? Ou que a suscetibilidade ambiental que aquela condição apresenta. Então, esse era um modelo complementar que por muito tempo foi utilizado. Então, também, assim, depois se começou a se estudar as mesmas doenças, né? As mesmas doenças que se estudou por estudos com gêmeos, foram feitos novos estudos baseado nesses filhos, né, e pais adotivos e biológicos, para tentar meio que fazer quase uma prova dos 9, assim. Vamos ver se aquilo que por estudo de gêmeos parecia ser muito genético, se comprova por estudos com adoções, né? Então, mais ou menos nesse ponto que a gente estava até por volta dos anos 2010, 2015, quando começam a surgir essas ferramentas, que agora sim a gente vai entrar, que é tipo de WOS. Mas vamos lá, vou deixar o João falar primeiro aí, antes de eu passar o próximo tópico. Então, doutor André, só uma dúvida ali no slide anterior que o senhor passou, né? No caso, por exemplo, quando você fala que a herdabilidade do transtorno bipolar é maior que 1, o que isso significa? Parece maior que 100%. Né? Parece maior que 100%, porque, teoricamente, o cálculo matemático que foi feito por trás disso gerou esse resultado, né? Mais do que 100%. Claro, na prática, o que a gente atribui é que é como se fosse 100%. Né? Ou se não é 100%, a gente diz assim, é realmente uma taxa muito alta, né? Então é isso. Assim como nenhum cálculo dos que se conhece até hoje fica efetivamente como 0, apesar da gente saber que tem coisas que não são genéticas, né? Ou que a genética, em princípio, não tem nenhuma participação, entende? Então é meio que um 100 virtual e um 0 virtual. Por isso que acaba gerando esses números um pouquinho estranhos, mas é muito baseado na fórmula mesmo. Ô, André, tá, mas essa herdabilidade, ela não é sinônimo, assim, de probabilidade de vir a desenvolver a doença. Perfeito, não é isso. Herdabilidade é a gente entender o quanto % da genética está participando daquele fenótipo. Mas, por exemplo, eu posso ter o transtorno do humor bipolar, posso ter alterações genéticas vistas num exame laboratorial que foi feito, por exemplo, identifico naquilo que já é conhecido, e ainda assim não quer dizer que, por exemplo, se eu tiver filhos, 100% dos meus filhos terão esse fenótipo. Não, porque tem a ver com questões também de transmissão. Não sei se foi isso que perguntou. Talvez a palavra seja mais assim, herdabilidade é uma probabilidade baseada na tua genética. Isso. Quanto maior a probabilidade pela tua genética, maior a chance, que é uma porcentagem, né, de uma herdabilidade determinada pela genética, é isso? É isso. Maior é a chance de que efetivamente aquele fenótipo também exista. Mas não é 100%. Vulnerável, te deixa mais vulnerável, é chance. É tudo probabilidade, a gente está sendo baseado em estatística aqui, né? Isso. Tá, mas até, eu não sei se tu sabe me dizer isso, André, mas, por exemplo, assim, no transtorno bipolar, vamos supor que seja ali 100%, tá, de herdabilidade. Ali, nos gêmeos monozigóticos, eles concordam em 80%. Isso. Né? Ou seja, tem 20% que, mesmo tendo a carga genética, não vai ter a doença. Isso, porque talvez não tenha os efeitos ambientais para transbordar o copinho, como a gente viu aí. Mas e daí, esse 100% seria que dos que desenvolveram transtorno bipolar, 100% tem a carga genética? É isso? Não necessariamente. A gente não puxa esse 100% para uma inferência causal. Tá. O que quer dizer é que quem tem transtorno bipolar, todo mundo que tem transtorno bipolar, tem o transtorno bipolar muito por causa genética. Tá. Muito. Lembrando que causa genética não necessariamente quer dizer hereditária. Né? Sim. Pode ter sido nos meus genes, depois que eu já estava pronto. Não necessariamente veio do meu pai ou da minha mãe, ou dessa combinação de ambos, né? Mas eu estou dizendo que é genético. Entendi. Nos meus genes ocorre alguma coisa que faz com que eu tenha transtorno bipolar. Isso é bem importante, porque daqui a pouco a gente pode confundir, né? Herdabilidade maior que 100%, sendo, cara, eu tô ferrado, então não tem o que fazer. Então, calma, muita calma.
A probabilidade é muito alta. Isso. Mas não leva em consideração ali o 100%. É uma probabilidade muito alta de tu vir a desenvolver, né, por uma questão genética. Claro. É isso que eu estou entendendo. É como se fosse, talvez para ajudar a pensar, né? É como se fosse 100% da porcentagem que é genética, que não é o 100% real. Né? Tá, Então, entendi. nesse sentido. Aham, sim. Tá. Doutor, Vai, João. só para eu tentar entender, assim, por exemplo, Claro. no caso do transtorno bipolar, que a herdabilidade é 100%, quer dizer que ele precisa de muito poucos fatores ambientais para desenvolver a doença. Isso, muito pouco. Espirro vai provavelmente pode. Isso. Tipo isso. Naquele modelo dos copinhos, ele é uma das condições que a gente vê assim, quem nasce com as questões genéticas, né, ou quem tem as questões genéticas, já tem aquele copinho assim, faltando uma bolinha para transbordar, né? Então eu realmente preciso de muito pouco do ambiente para ter o fenótipo. Agora, pode ser que realmente esse pouco nunca aconteça. Então não é um determinismo do tipo quem nasceu com isso obrigatoriamente vai ter o fenótipo. Poucos escapam, é bem verdade, mas pode ser que aconteça. Tá? Então, os fatores genéticos não determinam, eles facilitam. Isso aí. E bastante. Mas facilitam e bastante, mas não determinam. Assim como existem, né? Claro, geralmente a gente na medicina não estuda tanto os fatores protetores, né? Acho que está começando a se estudar, mas eles existem, por exemplo. E se eu nasço com fatores protetores, também eu não estou 100% protegido. Então, da mesma forma, não é determinismo, né? Então, acho que vai ajudando a gente a pensar. Muito bem. Então, aqui foi isso que eu trouxe. Aqui eu falei dos estudos clássicos e dos moleculares. Eu quero já logo passar aqui para a gente entender o seguinte, ó. Justamente porque se evoluiu muito, né? E aí o conhecimento foi aumentando muito. Essa primeira parte aqui, né, do nosso slide que fala baseado em hipóteses, gene candidato, é justamente aquilo que se fazia muito com esses estudos que eu acabei de mostrar. Estudos com gemelares, estudos com filhos adotivos, ficavam muito concentrados nessa hipótese que a priori já existia. Então, eu sei dizer por estudos que esses genes estão atuando nessas rotas do desenvolvimento, então é para eles que eu vou olhar. Né? Eram estudos que dependiam de um tamanho amostral relativamente menor, baseado nas famílias, claro, porque quando eu tenho essa hereditariedade demonstrada, facilita, né, a aquisição do meu N e de quais alvos eu vou estar olhando. É relativamente menos complexo de eu mapear quais são as mutações específicas nesses genes, né? E aí é onde se identificou o ponto que mais ou menos a gente tem hoje, assim, como verdades científicas, né? Então, isso era basicamente o que se fazia e, em certa medida, ainda se faz. Mas o que a atualidade tem nos trazido, e eu acho que é para isso muito que vocês, né, também me convidaram, é que a gente tem hoje técnicas que são muito mais amplas, que é isso que está escrito aqui embaixo, em que eu posso vir com eu posso vir sem hipóteses, né? Ele é hipótese free. Eu posso estar com 0 hipóteses no sentido de eu não sei dizer daquele genoma humano inteiro quais seriam os pontos que eu deveria olhar, mas eu quero fazer uma varredura genômica em tudo que eu conseguir para daí tentar criar hipóteses, né? Para tentar ver quais pontos vão estar correlacionados com aquele fenótipo que eu estou estudando. Então, se eu estou sem hipóteses a priori, aí começam a nascer algumas das dificuldades, que eu acho que mesmo o Igor e o Lucas comentaram no início da nossa conversa, que é essa questão de que eu vou precisar de tamanho amostral muito maior, né? Esses grandes consórcios aí internacionais, multicêntricos, são para isso. Eu não vou conseguir me basear em poucas famílias ou em poucos indivíduos, eu vou precisar me basear talvez em dados populacionais. As dificuldades para comparação dessas mutações, elas vão crescer, elas vão ficar igualmente complexas, né? Porque eu estou olhando para milhares de genes, para dezenas de milhares de mutações possíveis, e aí a gente vai ter que entender como é que isso realmente está acontecendo, né? E aí é disso que vai nascer o DWOS, né? É dentro desse cenário que a gente vai olhar para esses estudos, certo? Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, agora eu perdi a parte que eu tô... tá, agora eu voltei e consegui olhar para a tela. Diga aí. O que é um alelo? Perfeito, já tinha que ter falado isso, ainda bem que perguntou. O alelo nada mais é do que aquela duplinha de informação genética que forma os nossos genes, né? Então, olha só, os nossos genes, eles obrigatoriamente ocorrem aos pares,
né? É por isso que a gente diz que 50% da nossa informação genética vem do lado da mãe, 50% vem do lado do pai. No momento que eu tenho esse par, né, e é por isso que o DNA corre em fita dupla, porque vem um lado de cada um, esse parzinho ali, esse código genético que está andando em conjunto no mesmo trilho, eles são os alelos de um gene. E aí a gente tem aquela máxima, né? Adenina sempre se ligando com a timina e citosina sempre se ligando com a guanina. Então, esses lados de um gene são os alelos, tá? E o locus é o ponto do genoma em que aquele gene está morando, né? Então, eu tenho o gene que está no cromossomo 1, o gene que está no cromossomo 2, os genes que estão no cromossomo 3. Esse é o locus, né? Que também é uma palavra que aparece bastante aí ao longo dos nossos estudos. Então, vamos lá. De WOS a gente já falou um pouquinho, né? Assim, o conceito, então, em português, são os estudos de associação genômica ampla. Então, o próprio nome já nos ajuda a entender, né? O que a gente está fazendo. É amplo, é olhar para tudo ao mesmo tempo, e a gente está buscando associações. Essa palavra é fundamental, porque a partir do DWAS eu não vou conseguir identificar causalidade, eu vou achar associação. Mas a partir das minhas hipóteses novas que o DWAS me trouxe, eu vou ter que fazer outros estudos e outros testes para encontrar realmente causa e efeito, modelos que vão conseguir me explicar algumas coisas, né? O DWAS por si só, ele está me mostrando associações. Eu vou estar vendo, por exemplo, todo mundo que tem, sei lá, transtorno depressivo, quem tem depressão, tem esse ponto do genoma compartilhado. Será que isso quer dizer alguma coisa em termos de causa? Pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Então, essa questão de ser estudos de associação não é à toa que o nome está aí. Tá? Então, acho que isso é bem... Mas para eu dizer isso, eu não tenho que comparar com um outro grupo, por exemplo, o grupo dos deprimidos e comparo com o grupo dos que não estão deprimidos, ou não precisa? A base a gente já vai ver ali no outro slide, a base do DWAS, Igor, já é essa. Já é a comparação dos casos com os controles, tá? Todo o DWAS já é baseado nisso. Mas, além disso, que já faz parte, eu preciso de métodos depois para confirmar causalidade. E esse método pode ser o DWAS também? Eventualmente pode. Geralmente não é, Lucas. Geralmente não é, porque daí é como a gente brinca assim, daí eu estaria usando tiro de bazuca para matar um mosquito. Daí eu não preciso ir para um exame amplo, caro, complexo, se eu posso daí, a partir do que o DWAS me mostrou, fazer aquelas análises mais clássicas, que são os sequenciamentos dos genes únicos, ou as pesquisas específicas ali de mutações, até com PCR, às vezes dá para confirmar coisas, que é a reação em cadeia de polimerase, que é um dos exames mais básicos, né, nos laboratórios de genética e biologia molecular. Então, não é que não pudesse, mas geralmente não é o que é feito por esse motivo. Vou deixar o Pedro falar. Oi, Pedro. Tudo bom, André? Tudo. Mas, pelo que eu entendo, eu tenho um conhecimento extremamente rudimentar disso, tá? Então, me desculpa se eu falar uma bobagem. Mas, pelo que eu entendo, o DWAS daí vai ser base para um tópico que acho que vai ser mais avançado e talvez muito complexo para tu conseguir exaurir as duas coisas numa aula só, mas é base daí para a escola de risco poligênico. São os genes que sobrevivem do DWAS e vão fazer a predição nos squads de risco, é isso? Exatamente isso. Pensa ali do início da aula, né, que eu mostrei aquele exemplo ali, uma característica poligênica que tem 5 genes, ABCDE. Como é que antigamente se chegava nesse ABCDE por várias inferências, por estudos de gene a gene, que até já eram pré-conhecidos. Hoje eu posso olhar para os 22 mil genes da espécie humana, para daí, a partir do DWAS que eu faço nos 22 mil genes, eu selecionar quais são esses 5. Entendi. E achar quais são o ABCDE. Aí virou um risco de score poligênico, porque eu tenho mais de um gene, e daí sim eu vou usar outras abordagens e inclusive outros métodos estatísticos para ver quem realmente daquele ABCDE vai se manter como algo útil para aquele fenótipo que eu estou olhando. Uhum. Pode ser que depois do DWAS ter me dado 5 genes, eu na prática acabe ficando com 2 ou 3, porque eles é que fazem sentido para aquele fenótipo. Acho que é isso aí. A grossíssimo modo, o DWAS vai ser a maior análise exploratória possível. Possível. Por isso que ele é uma varredura genômica. Né? Isso aí. Isso aí mesmo. É para isso que serve, para isso que se utiliza em pesquisa. Tá certo, obrigado. Tá, mas André, uma dúvida, então, que isso foi uma coisa bem... Acho que
uma coisa que eu não sabia é bem importante, assim, né? Então, o GWAS, ele provavelmente não vai servir. Por exemplo, assim, eu quero saber se eu tenho um risco genético para depressão, né? Através de score poligênico. Vamos supor que se consiga construir um modelo, né? Adequado. E que isso vai virar um exame laboratorial. Perfeito. Esse exame laboratorial não vai ser o GWAS. Não vai ser o GWAS. E pode ter certeza que não. Sim, vai ser outra coisa. Vai ser algum outro método laboratorial, mais simples, com certeza, que já vá direto naquele ponto que já foi pré-definido. Seja um gene, 2 genes, 10 genes, 20 genes, são os painéis, né, que a gente chama desses riscos de scores poligênicos. Mas daí eu vou estar olhando direto para aquilo que eu já estudei, sim, por uma análise exploratória, que daí sim foi o GWAS que realizou. Entendi. Porque só para vocês terem uma ideia, o que os laboratórios hoje fazem é comprar todo um maquinário que se chama de NGS, é o Next Generation Sequence. São os sequenciadores gênicos que eu consigo olhar vários genes ao mesmo tempo, mas não todos. O GWAS está olhando todos, são 22 mil genes conhecidos na espécie humana. Né? Então, não será esse exame para algo prático, para algo aplicado. Tá, ele é varredura para fins de pesquisa mesmo. Para fins de pesquisa, isso aí. Porque nem o exoma, que é um outro exame que talvez vocês já tenham ouvido falar, né, que é a análise de todos os exons, de todos os genes, o exoma também é feito pelo sequenciador mais simples. Porque daí é hoje o exame da prática clínica do geneticista mais amplo que a gente tem é o exoma, e igual ele é 1% do que o GWAS faz. Tá? Então, ele que já é muito amplo, já é bem menor. Então, o GWAS seria algo extremamente grandioso nesse sentido. Eu vou deixar o Takeshi falar. Eu não sei se eu falei certo o teu nome. É Takeshi, mas eu já desisti. Aproveitando ali que tu falou do exoma, tipo, o GWAS ele vê o efeito do intron? Isso. Exato. Na verdade, o que acontece é que o GWAS ele funciona como se fosse um genoma mesmo, né? Então ele está olhando para todas as partes dos meus genes, tanto introns quanto exons. Né? Diferente do exoma, que está olhando só para os exons, que é a parte que, digamos assim, me importa, porque é a parte que realmente codifica as proteínas, né? Mas o GWAS ele está olhando para tudo. A não ser que por programas de bioinformática eu disse para ele que eu não queria olhar os introns. Até poderia. Mas, no geral, hoje, essas pesquisas que a gente vê baseado em GWAS, ele está olhando para tudo, sim. Exons e introns. E aí, tipo, como é que tu vê depois o que cada gene faz? Tipo, tem algum jeito assim? Sim, sim. Na verdade, essa é a parte que é o pós, digamos assim, né? Depois que eu encontrei pontos ali do meu genoma que parecem ter ali uma associação com aquele fenótipo, a gente tem que fazer esse estudo gene a gene para entender. Porque lembrem o seguinte, né? O projeto Genoma Humano já foi concluído. Então, a gente sabe qual é o código genético. Isso já está, entre aspas, pronto. Claro, a gente vai ver que tem muita coisa que ainda precisa ser revista justamente por conta da complexidade das etnias, né? Nós não temos 100% do nosso genoma idêntico. Mas dá para dizer que, a grosso modo, já está tudo meio pronto e meio conhecido. Então, o que se faz é comparar os achados e aqueles genes que foram identificados, ou aqueles locos que foram identificados como de possível associação, e aí se comparar lá com o que o Projeto Genoma Humano descreveu para entender quais são os pontos que podem ter ali, uma mutação, alguma alteração, algo assim, né? Uma variante, como hoje é o termo correto que a gente utiliza, né? E aí é baseado nessa comparação que a gente diz, ó, aqui faz sentido, teve essa variação, alterou o gene nesse ponto, significa que a proteína vai ser alterada nesse ponto, e aí faz sentido fisiologicamente com o fenótipo que eu tô vendo. Tá, mas, tipo, para ver isso, eles usam, às vezes, rato, isso tem alguma validade? Tipo... Perfeito, se usa muito. Normalmente, hoje, bem legal a tua pergunta, é o que a gente chama do... É translacional, assim, né? A gente vem desde estudos pré-clínicos até os estudos clínicos. Então, isso que a gente está conversando hoje, o próprio GWAS, se tu vai pensar, é a parte in vitro, é aquilo que está sendo feito em laboratório. Depois que a gente quer ver se isso faz sentido fisiológico, eu não posso me basear só in vitro, porque in vitro não tem a fisiologia normal acontecendo. Então, eu preciso ir para a vida real. A gente não vai direto para os humanos, até por uma questão bioética. Então, a gente passa pela fase pré-clínica, que é com animais, para a gente entender um pouco mais. Várias cobaias podem ser utilizadas. Os ratinhos, né, camundongos, hamsters, são muito utilizados por ter um genoma muito próximo do nosso. Então, é uma espécie relativamente menos evoluída
em que eticamente se permite se fazer uso desses animais, desde que bem organizado, claro, e tem uma genética parecida. Então, eles são ótimos modelos para isso. E dependendo do que a gente vê nos modelos animais, aí a gente pensa, talvez, nos modelos humanos. Então, é nesse sentido que o percurso vai andando na pesquisa. Fechou aqui? Deixa eu mudar ali o slide, só para a gente ver o seguinte. Depois aqui, então, foi basicamente o que eu tinha comentado, né? O início do DWOS é exatamente isso, eu acabei já falando, né? É fazer a seleção do fenótipo, vamos separar casos e controles. Então, a base do DWOS, no geral, hoje, do que existe, já é isso. Então, eu já vou querer mesmo comparar, fazer um estudo amplo do genoma, tanto de casos quanto controles, tá bem? Então, é justamente essa comparação que já vai me dar os indícios iniciais. Depois que eu tenho separado casos e controles, eu vou escolher também quais são os marcadores, que é isso que eu tinha comentado antes. Mesmo que a gente diga que o DWOS está fazendo uma varredura, né, ampla, eu já posso ter, e muitos dos laboratórios já nos oferecem isso, eu já posso ter quais são marcadores prévios que eu posso olhar. Isso é importante, especialmente pensando que seria muito trabalhoso e muito caro a gente sempre olhar para tudo, tá? Foi bem a pergunta que antes alguém tinha feito ali, acho que foi agora Takeshi, né? Por exemplo, introns. Para a maioria das condições, a gente já sabe que não tem por que ficar olhando para introns. Então, eu já poderia não ficar olhando para isso e já ir direto para o material genético que efetivamente me importa. Assim como outras coisas que podem ser feitas, normalmente em pesquisa, a gente não faz tanta restrição. O DWOS é talvez dos mais amplos que a gente vê realmente em cenários de pesquisa. Se a gente já está indo para pesquisas mais refinadas ou para etapas subsequentes de pesquisas iniciais, às vezes essa parte que está aí no slide, que são os marcadores, né, os polimorfismos específicos, eles são ainda mais restritos, porque eu posso estar olhando realmente para partes específicas aí do genoma, né? Uma das coisas bem interessantes e que tem a ver com a prática clínica é que é justamente aqui, nessa parte da seleção dos marcadores, que às vezes os laboratórios já tentam fugir daquela parte que a gente diz que tem a ver com as diferenças étnicas, porque a gente já sabe quais são os pontos do genoma que tem a ver com os marcadores de etnia, ou seja, quais são marcadores que é só nos caucasianos, que é só em afrodescendentes, que é só em ameríndios, que é só em asiáticos, etc, etc, etc. Como isso já é conhecido, pelo menos em boa parte, eu não precisaria no DWOS olhar justamente para isso que eu sei que vai ser um fator confundidor, né? Porque eu não quero que essa parte da etnia entrasse como um fator confundidor nesse momento. Então, esses já poderiam ser todos retirados. É uma possibilidade de se fazer uma análise. Já quando eu não faço essa escolha, se eu estou realmente olhando para tudo, fazendo o DWOS raiz, assim, né? Que é olhar tudo ao mesmo tempo, aí entra essa importância que antes o Igor mesmo estava falando, que é, vamos então fazer uma amostra heterogênea. Vamos pegar um pouco de paciente de cada lugar para que eu metodologicamente tenha um ensaio em que essa questão da etnia não entrou como fator confundidor, né? Porque se eu não cuidar nenhuma coisa e nem outra, eu talvez vou estar cometendo erros. Eu peguei uma população de 100 pessoas com depressão, mas todas nascidas no mesmo lugar e descendentes do mesmo tronco étnico. Bom, como é que eu vou saber que aquilo ali não é exclusivo daquela etnia? Que aqueles marcadores que eu achei de possível associação não são exclusivos deles, né? E não poderiam ter validade externa, etc. Então, eu tenho que cuidar ou uma coisa ou outra. Se eu já tenho um sistema bom de bioinformática, que o laboratório já está avançado, eu cuido isso no laboratório. Se não, eu tenho que cuidar isso na hora da seleção dos participantes da minha pesquisa, né? E isso traz, de ambos os lados, complexidade para as pesquisas em DWOS, né? Essa coisa da etnia é complexa, né, cara? Eu fiz esses tempos, eu fiz aquela brincadeira do MyHeritage. Né? E, pô, eu a princípio sou considerado latino, nascido e criado aqui, com pai, vó, tudo daqui. Mas, cara, deu lá que eu tenho 15% só de latino. Eu sou 51% ibérico. Mas, para um americano, eu sou latino. Isso, porque não tem a ver com fenótipo e não tem a ver com descendência direta, né? Geografia. Tem a ver com marcadores étnicos, exatamente. Então, é complicado isso, né? Por exemplo, a gente complicado. vai pegar o Brasil, que é um país continental.
a etnia no sul, cara, não vai ser a mesma etnia do Não, norte, não vai. do nordeste, do centro-oeste. Tá? E mesmo o que a gente conhece hoje por etnia é baseado no que a gente tem da história, né? Ele é assim, ou Então. por fenótipo ou pela história brevemente conhecida. A gente ainda não seleciona as pessoas pela etnia marcada geneticamente, né? Pois é. Que é o que talvez, se a gente fosse pensar num modelo, num desenho de estudo ideal, talvez tivesse que começar com isso, né? Eu fazia a seleção da minha população não pelo fenótipo, e sim pelos marcadores étnicos prévios que eles já têm. Perfeito. Aí eu sei dizer, ó, realmente é uma população heterogênea, porque eu peguei todo mundo que geneticamente está marcado para as várias etnias conhecidas. Porque aí eu toco a ficha no resto. O fenótipo pode ser muito enganador, né? Totalmente enganador. Claro. Né? Que é muito diferente de se a gente tivesse uma conversa falando da parte social. Né? É completamente diferente. Né? Quando a gente fala ali, várias vezes a gente já adora chamar os geneticistas para conversar também sobre isso, né? Questões éticas e bioéticas envolvendo, por exemplo, racismo ou outras questões, elas não são baseadas em genética, elas são baseadas em fenótipo. Né? Já um estudo técnico biológico que eu queira fazer teria que estar olhando para o outro ângulo. Então é nesse sentido. Eu sou 5% nigeriano, isso me torna um afrodescendente? Isso, exato. Não torna socialmente, mas etnicamente tu és, e talvez daqui a pouco tu tenha mais porcentagem do que alguém que tenha, por exemplo, um fenótipo negro. Entendi. Né? E aí, se eu vou ver o marcador, talvez lá o marcador étnico não seja aquele, porque nem sempre a correlação genótipo-fenótipo existe. Nós estamos engatinhando ainda nesse papo, né? Muito. Fala, Ju. Eu tinha uma pergunta, assim, a gente quando trabalha com questões psiquiátricas, e daí eu não sei se isso acontece também quando vocês vão trabalhar com os marcadores ali genéticos, que às vezes os biomarcadores, assim, para os transtornos psiquiátricos, eles diferem super bem entre a população psiquiátrica e o controle. Mas entre os diferentes transtornos ou as diferentes, né, doenças, eles são muito similares, e daí eles acabam não sendo marcadores, né, específicos, assim. Se a gente for pensar nessa criação do grupo controle, acontece isso bastante também, de tu ter, assim, marcadores genéticos diferentes para a população super saudável, mas comum para doenças meio, né, de base parecida, mas com apresentação diferente. Não sei se vocês encontram isso, porque para biomarcadores periféricos a gente encontra muito na psiquiatria, né? Sim, se encontra muito, isso é um fato. Pode se encontrar também, não dá, infelizmente não é zero, como a gente adoraria para fins de estudo, então pode ter fatores confundidores. Por sorte, a confusão é um pouco menor do que os biomarcadores, pensando na questão periférica. Porque o que acontece? Às vezes eu tenho genes diferentes, mas que acabam formando as mesmas proteínas, né? Fazendo parte de proteínas complexas que dependem ali de vários genes. Então, na hora que eu estou olhando a proteína, que já é o marcador periférico que eu estou medindo, ali gera muito mais confusão. Mas se eu tivesse conseguido, né, decompor em qual a genética, isso me diminui um pouquinho, né? Porque a gente tem, eu sempre digo, né, a gente se dedica muito a estudar o genoma, porque ele realmente é muito incrível, que legal, mas nem é nisso que a gente se difere tanto, né? Nós não somos uma espécie complexa como efetivamente somos por causa do genoma. Nosso genoma até é bem pouco divertido, se for pensar numericamente falando. Mas o nosso proteoma é muito incrível, né? Nós, com 22 mil genes, conseguimos fazer em torno de 120 mil proteínas diferentes. E isso é muito incrível em termos de evolução de espécie. Na maioria das outras espécies é meio que um gene para uma proteína. Um gene para uma proteína. Então, por um lado, isso é muito diversificado, fisiologicamente muito importante. Por outro lado, explica um pouquinho disso que a gente vê na prática, né? Então, eu vou olhar um biomarcador, eu tenho dificuldade porque perifericamente ele me mostra muito pouco, ou ele mistura muita coisa ao mesmo tempo. Já a genética consegue definir um pouquinho melhor isso, né? Nossa, eu não tinha ideia disso que tu falou, André. Que bom, um aprendizado novo. Mas a gente também está super engatinhando, como diz o Igor, nesse conhecimento, né? E é isso. E depois eu vou falar ali no fim, mas entre o que é a genética e o que é as proteínas, né, entre o que é o genoma e o que é o proteoma, é que acontece as interações bioquímicas que a gente dá o nome de epigenética, que todo mundo hoje só fala disso e a gente nunca entende exatamente onde é que está, né? Então a gente tem o genoma, que é a genética própria que nasceu com a gente. Aí a gente tem o proteoma, que são as proteínas que estão vindo dessa genética.
E aí a gente tem o epigenoma, que são as moléculas que estão interagindo nessas proteínas que foram codificadas pela genética. Então é um batalhão de coisas e ainda com o ambiente ajudando a atrapalhar, né? Acaba sendo tão variado, né? É infinitas possibilidades mesmo. Exato. Exatamente. É daí que vem a complexidade toda do entendimento, né? Por isso que a genética sozinha não consegue responder tudo, como nenhum outro fator sozinho. Mas, em geral, quando a gente estuda os marcadores biológicos, assim, na psiquiatria que está engatinhando, normalmente tem um gene responsável, mas é que um mesmo gene pode codificar mais de uma proteína, é isso? Que é exatamente isso o ponto que a Ju tinha levantado ali, né? Por exemplo, eu posso ter, se hoje eu pegar várias condições neuropsiquiátricas, a base genética ela pode ser comum. Eu, às vezes, e o contrário também é verdadeiro. Se eu fizer um exame genético e encontrar lá mutações em alguns genes ou em grupos de genes, às vezes eu posso ter o que a gente chama de expressividade variável. Eu tenho pacientes, por exemplo, assim, ó, que o pai e o filho têm a mesma mutação em um determinado gene que é codificador de desenvolvimento cerebral. Mas o pai, por exemplo, tem transtorno tipo esquizofrenia e o filho tem o fenótipo transtorno do espectro autista. Não é a mesma condição neuropsiquiátrica, mas o ponto genético é o mesmo. Claro, porque eu estou olhando para esse um gene. Talvez o restante todo do genoma é diferente, as questões ambientais e moleculares entre eles foram diferentes, e aí vai explicando por que os fenótipos podem ser tão diferentes. Mas o marcador está mais me atrapalhando do que ajudando, às vezes. Né? Não, mas dentro da psiquiatria faz muito sentido isso. Porque, realmente, né, o que a gente vê é que tem famílias, em geral, saudáveis e famílias muito doentes. Isso. Saúde mental em geral, né? Então é tudo junto. Claro que tem alguns que se destacam, TDAH, transtorno bipolar, esquizofrenia. Sim. Né? Tem um componente que a gente sabe que é maior. Mas pegar depressão, ansiedade, né? Até mesmo toque, eu acredito, né, Igor? É tudo meio misturado, assim, né? A mãe que tem transtorno bipolar, o filho com ansiedade, o tio com depressão. E porque a base pode ser efetivamente genética. Né? Mas o que foi feito com essa genética vai diferir de cada um. Vamos lá, eu me perdi na fila e agora não sei. Acho que o Takeshi estava primeiro e depois o Pedro, é isso? Cara, é Takeshi. Takeshi, desculpa, eu tô falando errado toda hora. Takeshi, vou ver se eu não erro de novo. Por isso que eu falei que eu já desisti. Já aproveitando aí, que já que tu falou de epigenética, tipo, o professor de pediatria, ele sempre fala isso, tipo, epigenética, não sei o que, metilação, modificação de zona, e, tipo, o GWAS consegue detectar isso ou não? Ou é outra coisa? Não. O GWAS, ele só tá olhando para a genética mesmo. Ele tá olhando para o código genético, ATCG. Então, ele não tá olhando nem para a proteína que está sendo produzida, né, que daí são códigos de aminoácidos, e ele não tá olhando para a epigenética, que é especialmente a metilação, é a nossa principal molécula, né, de epigenética, mas não é a única. Tem acetilação, glicosilação, enfim, tem outras. Mas o GWAS não está olhando. E aquelas coisas de imprinting diferenciado também... O imprint é um tipo de epigenética. Está dentro do mesmo grupo. O imprinting genômico vem por metilação diferenciada. É o radical CH3 se grudando em pontos diferentes do genoma. É a metilação diferenciada. É isso que é o imprinting genômico. Ele é epigenética. Também não está sendo visto aqui no GWAS. Boa, Takeshi. Vai, Pedro. Era só para complementar, na verdade, André, não sei o quanto tu está acostumado ou conhece essa literatura psiquiátrica, a gente tem um conceito que é muito parecido com o de outras áreas da medicina, que é o conceito do fator P. Estava pensando nisso também. Quer dizer, tem dois problemas ainda. Tem o problema que as doenças psiquiátricas, elas são divididas de maneira quase que empírica, né? Ela não tem... A confiabilidade, em geral, é muito ruim. Por acaso pegou dois exemplos de esquizofrenia e autismo, que é um pouquinho melhor, mas not so much. E tem também a coisa do fator P, que seria uma vulnerabilidade geral para transtornos psiquiátricos. Então, pensa no... Ele vem P de psychopathology, né? Mas ele vem do G da inteligência, é a mesma coisa. Não sei se tu já tinha ouvido falar disso. Que daí tem um fator geral que diferencia em várias coisas separadas. Daí por isso que tem uma correlação muito comum entre esses biomarcadores que tendem a ser não muito específicos, a não ser em casos muito graves, assim, né? Por isso que esquizofrenia, que é uma coisa muito, né, é o ápice da gravidade, via de regra, a gente consegue determinar um pouquinho melhor isso.
Perfeito, entendi, é verdade. Embora o nosso fator P ele tenha sido calculado e testado mais em modelo psicométrico fenomenológico, né? E não genético. Acho que é uma próxima etapa que se queira fazer. Mas o que eu entendo que acho que tá dizendo é que a gente pode ter um fator P genético, né? Acho que essa é a grande questão. Sim. Pode ter uma base geral, né? Aliás, me parece que temos, né? Uma base geral que eventualmente pode ser de suscetibilidade para uma série de coisas, né? Entre elas as condições psiquiátricas. Que é tipo aquilo, vocês viram no exemplo dos copinhos, né? Pode ver que não é ao acaso que a gente não tem nunca na representação da figura um copinho que nasce totalmente vazio. Ele já nasce com alguma coisa, todos nós, né? Porque são tantos marcadores que é virtualmente impossível não ter nada. Imagino que é mais ou menos dentro desse fator P que o Pedro fala. Será que não é o contrário, hein? Porque, assim, né, aquele papo de psiquiatra de louco, todo mundo tem um pouco, né? Será que não é o contrário? A gente tem um fator que nos protege. A princípio, pelo que eu vejo, o ambiente, de uma certa maneira, ele é estressor de qualquer maneira. Então, será que a gente não tem fatores, assim, o que me deixa doente? O meu basal é ser doente. O que me deixa não doente são fatores de proteção. Será que não é o oposto? Será que a gente não está enxergando alguma coisa? Então, a gente está procurando a doença, que é o jeito do médico trabalhar, é procurar a doença, né? Perfeito. Talvez a gente tenha que procurar o contrário. Eu acho uma super reflexão e acho que pode ser. Quase filosófica, né? Quase filosófica, mas que pode se derivar para algo bem biológico. Acho que é bem isso, né? Porque eu acho que faz um pouco de sentido com o que a Ju antes tinha trazido, no sentido, assim, o próprio normal, né? Assim, que nem a gente diz... Bom, imagino eu que para doença neuropsiquiátrica seja ainda mais desafiador, né? Quem que tu considera como controle? Tá bem, é aquele que talvez tu lançou um monte de escalas e não pontuou como aquele fenótipo que tu estava querendo olhar. Mas será que ele é um controle real? Para ainda por cima tu fazer um teste genético? Não tem como saber, né? Eu acho essa é uma das grandes dificuldades na seleção. A gente pensa que o controle é o cara que não tem a condição, mas, cara, ele tem o estresse do ambiente que tu já nasce... Na hora que tu nasce, tu já tem um estresse, né? Na hora que tu é gerado, tu já começa a, entre aspas, morrer. A princípio, porque tu tem um tempo de vida útil por um estresse. Mas o que te faz morrer depois, ou adoecer mais tarde, ou não adoecer? Talvez se a gente conseguir chegar nos 200 anos de vida, coisa que eu duvido muito, né? Talvez todo mundo adoeça. Claro, e é possível. Assim como já se sabe que é uma verdade essa frase para outras condições genéticas, né, que elas são ditas, não são penetrantes, por exemplo, que antes a gente usou essa palavra, ou seja, elas não aparecem só porque a gente tem uma expectativa de vida média menor do que o que seria necessário para que efetivamente esse fenótipo aparecesse. Quadros demenciais que o Lucas trabalha lá, por exemplo. Cara, sei lá, na Idade Média não tinha tanta demência como tem hoje. A gente chegava nos 40. Isso. Não se manifestava. Vários tipos de cânceres funcionam sob essa ótica, enfim. Interessante. Tudo bem. Aqui, gente, olha só, eu vou passar para a gente ir para a parte final e poder discutir ainda mais coisas, porque, como eu falei, eu vou deixar esse material disponível para vocês. Eu acho que quase tudo aqui a gente já falou. Esse slide aqui eu não quero deixar passar, só para mostrar para vocês o seguinte, o de Watts tem muito também de uma questão estatística envolvida, né? Uma das coisas que se fala já é o próprio racional básico que a gente tem do que é considerado significativo. Né? O de Woz não leva em consideração o P menor que 0,05 que a gente está acostumado a ver. Né? Acho que vocês já devem ter visto isso e trabalharam, talvez. É daí que nasce aquela coisa de por que é em escala logarítmica. Né? Então, tudo que vem de Woz vem sempre com menos log alguma coisa, né, representado. E é daí que vai nascer aquela importância da gente escolher, e aí isso depende um pouco, é a parte que os bioinformatas estão fazendo, muito mais do que os clínicos, né? Que é estudar o que a gente considera como limiar numérico, como limiar matemático, para considerar aquilo estatístico. A gente tem que lembrar que, como eu falei antes, a gente está olhando no DWOS todos os 22 mil genes ao mesmo tempo. Cada um dos genes pode ter de dezenas a centenas de bases nitrogenadas. Então, eu estou olhando para milhões de informação. Se a gente for pensar no cara e coroa, né, que é o acaso do P menor que 0,05, claro que vai dar várias vezes cara ou várias vezes coroa, porque eu estou falando de milhões de vezes. Então, eu não tenho como usar o P menor que 0,05 como sendo o meu limite matemático. Não dá certo. Eu acharia desses 22 mil genes, sei lá, 1000 genes que tivessem a ver com o meu fenótipo, isso não é uma verdade.
Então, a gente precisa diminuir muito o que a gente considera, né, como realmente significante, por isso que é, no mínimo, 5 vezes 10 na menos 8, né? Então, é como se utiliza lá na escala logarítmica, para daí eu conseguir selecionar aqueles 20, 30 informações que eu vou filtrando, até chegar nos que realmente devem ser de interesse prático. E o pesquisador que se vire com o tamanho amostral, né? O pesquisador que se vire com o tamanho amostral, que é por isso que eu preciso de uma amostra tão grande, né? E é por causa justamente dessa questão logarítmica que a gente tem esse formato de apresentação, que vocês também, imaginei, ouviram na outra aula, ou estão vendo aí nos estudos, que é o famoso Manhattan Plot, né? Eu acho tão poético, tão bonito isso, porque ele parece, né, o skyline lá de Manhattan. Mas o que significa isso na prática, né? Então, olhem só, ali no X, na linha X, né, no eixo X, eu tenho os cromossomos. Então, todos ali estão representados. Essa que está aí no slide é até o 22, mas a maioria deles inclui também o X e o Y, né? São marcadores tradicionais dos cromossomos. E aí, os pontinhos que a gente está vendo na linha do Y, justamente são esses que estão dando significância estatística. Por isso que vem na escala logarítmica, 1, 2, 3, 4. Esse aí que está no slide é um slide hipotético, né? O certo seria estar com a linha no 8, porque 5 vezes 10 na menos 8 é o mínimo que a gente acaba utilizando como um limiar estatístico significativo. E esses pontinhos, então, que fogem, que sobem e ultrapassam a linha que eu considero como estatisticamente significativo, é para eles que eu vou olhar. É ali que estão os locus, ou seja, o ponto do meu genoma em que algo de associação apareceu. Então, vamos lá, sei lá, digamos que esse exemplo que está aí seja a esquizofrenia. Então, eu estou dizendo que para esse grupo de pacientes que eu olhei, comparei casos e controle, eu tenho alguns pontinhos lá no cromossomo 1, que eu estou vendo como, né, fugiram do meu limiar. Eu poderia, talvez, querer olhar para esse pontinho do cromossomo 11, a rigor, matematicamente falando, ele não seria olhado, mas daqui a pouco, se a gente acha que faz muito sentido, se eu quiser olhar para saber, tá, nesse ponto do genoma, que gene é esse? Ah, é o gene ABCD. Eu vou lá olhar no projeto Genoma Humano, esse gene ABCD, ele está correlacionado com o quê? Que proteína que ele produz? Aonde que essa proteína está atuando? Ah, ó, é uma proteína que fabrica neurotransmissores. Ah, faz sentido. Eu vou seguir olhando para isso aqui. Essa é uma hipótese que vale a pena eu explorar, né? Ou não. Daqui a pouco eu vou achar marcadores, eu vou achar locus que não tem nada a ver, que biologicamente falando não faz sentido. Então, para eles eu não vou olhar. Esse foi um achado espúrio, é algo que pode acontecer como em qualquer estudo, né? Daí que a gente vai juntando, assim, a genética com a matemática, com a estatística e com a clínica, né? Ela não pode estar dissociada, senão ou eu vou trabalhar em excesso ou eu vou deixar de trabalhar por coisas que eu teria que ter olhado. Acho que é dentro dessa ótica que a gente vai enxergando o DWOS. E esses pontinhos que estão acima a gente chama de hits. Hits, perfeito, tá ali. Acho que aqui tá escrito, tá escrito, não. Tá escrito. Tava escrito? Tá, estatisticamente perfeito. Eu chamaria de outliers, eles estão lá fora do esquadro lá, perfeito. Mas é porque são muito mais fortemente associados. Exatamente. Mas aí eu vou ter que entender que dentro do gene 1 tem uns 22 mil genes no Manhattan Plot? Os 22 mil genes estão aí, divididos aqui. Na verdade, aqui nesse exemplo não tá todos, porque tá faltando o X, que tem uma concentração grande de genes. Tá, mas daí aqueles que deram acima estão no gene 1, num determinado... No cromossomo 1. Desculpa, no cromossomo 1, Isso. Num determinado locus. Num determinado locus, perfeito. E esse locus não é algo que a gente está vendo aqui no Manhattan Plot, mas é algo que lá no programa de bioinformática que foi utilizado, a gente consegue identificar. Então eu sei dizer assim, esse gene aqui está nesse locus que está lá na pontinha do braço curto do cromossomo 1, Entendi. por exemplo. Aí eu sei dizer qual é o ponto, né, para eu saber que gene é esse. E a gente tem um mapeamento das funções de todos os locus dos cromossomos? A gente tem de quase todos. A gente ainda tem uma porcentagem importante, dá para dizer assim, de genes que não tem a sua função 100% conhecida. Ou pelo menos a gente sabe de qual rede gênica eles fazem parte, o que já é importante, claro, mas eu não sei dizer qual é a função dele em específico. Tá. Especialmente os genes que são mais evoluídos, que ainda existem só em espécies como a nossa, menos ainda a gente conhece. Né? Aqueles que já são mais, a gente chama de genes housekeeping,
que são aqueles que já vêm, né, os organizadores da casa, eles já estão desde espécies menos evoluídas, então aqueles a gente já conhece um pouco mais qual é a função básica. Então, mesmo eu fazendo um DWOS de uma condição específica, tu falaste em esquizofrenia, então vamos lá, eu sei que esquizofrenia tem uma alteração de neurotransmissão dopaminérgica. Eu sabendo quais são os cromossomos onde estão as possíveis determinações dopaminérgicas, eu posso criar hipóteses a priori. Até posso. Eu posso, aliás, é isso que se faz na maior parte do tempo ainda hoje, né? Eu gosto de trabalhar muito com hipóteses, eu não consigo trabalhar sem hipótese, então... Claro. A única coisa diferente, eu diria, Igor, é que se eu estou criando hipóteses a priori, baseado nessa questão biológica, proteica e, consequentemente, da genética, eu talvez não usaria o DWOS. Porque se eu já tenho hipóteses, eu poderia estar usando um daqueles métodos um pouco mais simples e mais diretos. Agora, o contrário, quando eu não tenho hipótese, eu quero olhar para tudo ao mesmo tempo, é que o DWOS se torna útil. Ah, beleza, fechou. Nessa ótica, assim. Fechou. Vamos lá, então aqui eu só tinha colocado aqui de novo, é mais para vocês terem algumas referências e olharem, né, porque esse HapMap Project, ele ficou muito conhecido, né, nos últimos 5 anos. Ele tentou fazer exatamente isso que a gente vinha conversando antes, tentou e conseguiu, mas é que fez de uma forma relativamente restrita, que é dar uma comparada, justamente através de DWOS que foram realizados, dar uma comparada pelo menos nos grandes grupos étnicos que participaram desse consórcio inicial. Então, esse HapMap Project incluiu nigerianos, japoneses, chineses e norte-americanos, especificamente descendentes de europeus. E aí, baseado nisso, foi feito, tem até um termo que se chama o Projeto 1000 Genomas, né, porque se buscou, em média, 1000 de cada uma dessas etnias, para a gente poder conhecer quais são aquilo que eu falei antes, esses SNPs, né, esses polimorfismos, essas variações genéticas, que são marcadores étnicos. Né? E aí se conheceu esse grupo de marcadores que dizem uma mesma coisa, a gente dá o nome de haplótipos, que é outra palavra que às vezes aparece. Qual será o haplótipo do transtorno obsessivo-compulsivo? Se eu fizer essa pergunta, eu estou querendo dizer qual será o conjunto de genes ou de polimorfismos de genes que vão estar nesse fenótipo, que é o transtorno obsessivo-compulsivo. Né? Então, essa terminologia quer dizer essa parte aí do conhecimento. Bom, e esse projeto, então, ele acabou, a partir do que esse projeto entendeu ser importante, é que surgiram esses estudos, que eu acho que é o ponto em que a gente está, vocês especialmente que estão aí, né, trabalhando com psiquiatria, aí vem esses vários artigos, vários talvez vocês já discutiram, já conheçam, outros até mais recentes do que esses eu fui pegando de coisas que eu já tinha, né. Então, assim, genes que foram buscados e que foram conhecidos através de DWOS para reconhecer quais são aqueles que atuam no desenvolvimento de estruturas cerebrais. Esse é um artigo, eu acho super bonito, olhando pela ótica do geneticista, que gerou esse tipo de conhecimento aqui, ó. Quais são os genes, né, e os pontos do genoma que tem a ver com genes que produzem as proteínas do desenvolvimento de regiões específicas do cérebro. Então, a partir disso, se passou a conhecer um monte de coisa que a gente antes não entendia exatamente, ou não enxergava tão bem, né, como é que acontecia. Então, aqui é só para dar um exemplo, fica aí como algo ilustrativo, né? A mesma coisa eu comentei antes, é só um outro exemplo, tá? Transtorno do espectro autista. Tem se estudado muito hoje essa questão, né, de qual é a genética por trás do transtorno do espectro autista. Já está muito claro para todos nós que não existe o gene do transtorno do espectro autista, quem dera fosse assim tão simples. A gente tem os genes no plural, né? Esse é um Manhattan Plot verdadeiro, né, que foi feito através do projeto 1000 Genomas com casos e controles para o transtorno do espectro autista, mostrando que tem pontinhos aí, né, tem hits, tem outliers, lá no cromossomo 5, tem no cromossomo X bastante coisa que está sendo identificada, não é à toa que os meninos, né, são mais suscetíveis ao transtorno do espectro autista, justamente pelos achados do cromossomo X. Então, algumas coisas estão começando a ser desvendadas a partir de estudos, né? Como a gente está procurando associação, né, vamos chamar desses hits aí, né, diferenças psicopatológicas. Vamos pegar no espectro autista falando. Mas, por exemplo, gravidade. Um cara que é um autista raiz, um cara que é um autista leve, que até a gente fica na dúvida do diagnóstico. Isso pode diferenciar nessas associações ou outras manifestações? Se a gente pegasse lá o déficit de atenção, a gente tem uma síndrome mais déficit de atenção, uma síndrome mais hiperativa.
É bem interessante o raciocínio, não se tem resposta ainda formal para isso. O que está parecendo? Que não vai ser tão simples assim. Porque talvez, e a gente já vê isso na prática muitas vezes, foi que nem o exemplo que eu dei antes da esquizofrenia e transtorno do espectro autista. O mesmo tem, por exemplo, dois irmãos, que a gente identifica uma mesma alteração. Um tem o fenótipo transtorno do espectro autista, talvez intermediário, em gravidade, e o outro pode ter um transtorno do espectro autista leve, ou pode nem ter. O critério que a gente utiliza para o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Eu acho que os diagnósticos, pelo menos em psiquiatria, André, são tão heterogêneos. Exato. Quando a gente fala em depressão, eu não estou falando numa doença só, estou falando em várias. Perfeito. Né? Então, qual depressão eu estou vendo essa associação, por exemplo? Claro. Entende? É uma depressão ansiosa, uma depressão catatônica, uma depressão mais melancólica? Qual a depressão, né? Eu acho que subtipar psicopatologicamente, claro, vou precisar de um N maior ainda. Maior ainda para estratificar, né? Exatamente. Vou precisar mapear o planeta inteiro, quase. Eu não sei se nós vamos ter que pegar gente de fora daqui, inclusive, para dar conta. De outra galáxia. É possível que sim. Porque é bem isso, quanto mais... Isso vale para qualquer estudo, né? Quanto mais eu estratifico, quanto mais eu quero homogeneizar, bom, maior é o N que eu vou... Ainda mais se eu quero comparar coisas, né? Então essas são as dificuldades, claro. Definitivamente nós estamos engatinhando ainda no GWAS. Tomara que essa aula não assuste vocês mais do que ajuda. Não, estou bem entusiasmado até. E aqui já indo para o final, eu só coloquei aqui, ó, para dar o gostinho, aí eu acho que vocês já devem conhecer isso, mas só para vocês verem que, além desse exemplo que eu trouxe, né, das questões da estrutura cerebral e também a questão do transtorno do espectro autista, uma outra questão que está sendo muito estudada é justamente grupos como os de vocês, grupos até muito maiores numericamente falando, fazendo os consórcios para o estudo de condições psiquiátricas, né? O PGC é um dos mais conhecidos, caso algum de vocês ainda não conheça, deixo aí o link e o convite para vocês acessarem ali a página. Eu aprendi bastante coisa, até revisando coisas para essa aula e estudando também. Eu vi que eles estão, da última vez que eu tinha olhado essa página, estava a metade das coisas que hoje tem. Então, eles é um grupo, né, um consórcio internacional, multicêntrico, com milhares já, tanto de pesquisadores quanto de pacientes cadastrados, né? Então, esses grupos fazem ali a extração de DNA de pacientes com essa lista de condições, né? Estão separando dentro dessas condições que vocês estão vendo ali, e tentando fazer estudos de WOS, assim, eles estão fazendo varreduras genômicas e lançando a todo momento artigos muito bem conduzidos a respeito de associações nesse momento, né, de possíveis pontos da genética que possam ter a ver com esses fenótipos. Então é bem legal aí, acho que tem tudo a ver com esse interesse de vocês, né. Posso falar uma bobagem agora, mas tem a impressão que a reunião anual do PGC o ano que vem vai ser em São Paulo. Pode ser que sim, não... PGC latino, sei lá, alguma coisa do gênero, tu entende? Mas acho que vai ser em São Paulo, porque acho que tem financiamento do NIH, alguma coisa do gênero. Tem, perfeito, tem financiamento do NIH, com certeza. Eu acho que eles escolheram São Paulo para fazer essa reunião ano que vem. Vai ser uma semana de genética. Sim. Talvez tenha o INPD, Igor. Acho que tem. Eu já ouvi essa... Já ouviu esse papo, né? Agora, em março desse ano, teve também em São Paulo o primeiro congresso de neurogenética. Então, tem atraído realmente muito da atenção. A gente tem que lembrar que o nosso principal laboratório brasileiro e que tem interface internacional fica sediado em São Paulo, se chama Laboratório Mendelix, né? Então, o Mendelix é bastante conhecido, ele é um laboratório da prática clínica, especialmente para nós geneticistas, mas também para outros médicos, mas o Mendelix está fazendo algo muito interessante, e eu não tenho conflito de interesse nenhum, mas o Mendelix está fazendo algo muito interessante, que é participar desses projetos 1000 genomas. Então, eles estão já no momento que a gente solicita, por exemplo, um exame para um paciente, eles já conversam com as pessoas que estão indo fazer os exames e perguntam se o paciente quer participar, né, como caso ou como controle, já assina o termo de consentimento se o paciente assim quiser, e esse DNA já fica disponível. Então, como eles são o principal laboratório do Brasil, um país que é continental, né, e que muita gente faz exames genéticos, então isso tem atraído muitos olhares assim para São Paulo, para o Brasil, e isso explica um pouquinho de porque muitas coisas de neuro, de psiquiatria e mesmo de outras várias áreas têm acontecido, né? Agora, em agosto, a gente vai estar com o Congresso Brasileiro de Genética Médica também acontecendo em São Paulo esse ano. Então, muitas coisas estarão lá.
E aí, por fim, gente, limitações a gente já foi falando, né? Aqui tem só coisas escritas para que depois vocês possam ler com calma, mas acho que os principais pontos a destacar, né? Número 1, associação, é isso que está sendo visto, não causalidade. Então, depois, outros testes estatísticos e, eventualmente, outros exames, né, devem ser aplicados. Segunda coisa, o tamanho amostral, já falamos, né? Toda vez que eu falo de coisas muito amplas, de pesquisas muito amplas, o tamanho amostral é uma pedrinha no sapato, né? Cada vez maior. A questão da diversidade da população, fundamental, né? E aí, ou eu já identifico esses SNPs, como eu falei antes, né? Ou eu penso nisso no momento da seleção da amostra. Então, pontos importantes para a gente lembrar. Se estiver desenhando um estudo baseado em GWAS, isso tem que ser levado em conta. Definição do fenótipo. Isso é complexo, ainda mais pensando em psiquiatria, né, em condições neuropsiquiátricas. Então, claro, definir adequadamente não só o fenótipo dos casos, mas também o fenótipo dos controles, né, o que eu vou chamar de controle. E, por fim, as análises e medidas estatísticas que sejam apropriadas ao que eu esteja buscando, né. E aqui, realmente, o meu último slide, só para lembrar o que eu já tinha dado o spoiler antes, né, de que mesmo que em algum momento a gente ache que está sabendo, que está entendendo um pouquinho mais da questão genética, a genética está no miolo, né, é o básico, é o pouquinho do que talvez tenha a ver com tudo que a gente acaba enxergando como fenótipo, né. Então, eu tenho ali a genética, talvez, nesse centro, naquilo que já nasce conosco, mas a gente tem toda essa questão epigenética, né, da modulação dessas moléculas no nosso organismo, e, por fim, o ambiente todo atuando, né, em algumas condições muito perto ali do 100%, em outras condições com menos afinco do que a genética. Tá, então, era isso que eu tinha separado, mas de forma alguma eu estou cortando a nossa discussão, tá? Então, a gente pode seguir falando. Eu me organizei para vocês de maneira que eu não tenho horário para acabar, então eu fico mais por vocês do que... O Lucas já sabe, ele está acostumado que eu sempre tenho que ser cortado, geralmente, eu falo realmente demais. Então... Pô, teve alguém que botou umas mãozinhas explodindo que eu não sei fazer aquilo, cara. Palminhas? Teve palminhas, eu não vi porque estava voltando aqui para a tela. Mas... Teve assim, ó. Ah, olha aí, ó, boa. Mas alguém botou umas mãozinhas explodindo ali. Quem é que... Ali, ó, o André. Ah, foi tu mesmo que sabe fazer. Ah, não. Quem é que botou? Não. Não apareceu em cima do teu nome ali. Coisa da Vanessa, posso. Olha aí, ó. Tô vendo os nomes, tem vários. Cara, eu acho que foi muito esclarecedor. Mas o que mais? Cara. Não, o que mais? Muito que bom, esclarecedor. Fala, Rafael. Tenho uma dúvida, assim. Primeiro, sensacional, André. Sério, acho que abriu um mundo, assim, na minha cabeça, que parece que são nomes tão diferentes, assim, é difícil, às vezes, realmente, a gente achar uma didática que faça a gente entender. Vamos marcar mais, eu acho que pode ser educação continuada, não tem problema. Muita coisa para falar, testes farmacogenéticos também, eu acho que é uma coisa... Essa aula eu tenho pronta, a galera da graduação tem comigo uma aula de farmacogenética. Olha aí. Tem uma questão que eu fiquei pensando, até o que o Igor disse a respeito de proteção, assim, né? Do tipo, será que a gente, na verdade, não nasce mal e vai melhorando, né? Entre muitas aspas, assim. Mas o meu questionamento era justamente, estava pensando, até conversando com o João antes ali no off. Existe também genes que são protetores, no sentido de, assim, de eu herdar, por exemplo, um gene materno que poderia ser... mais causador de uma doença, sei lá, acho que psiquiátrica talvez seja mais difícil de mensurar isso, mas existem genes também que talvez diminuiria a expressão fenótipa de outros, algo nesse sentido, e poderia ter associação com proteção? Assim, poderia. A resposta é sim, poderia, tá? Isso vale para muitas condições já conhecidas, incluindo algumas neuropsiquiátricas, tá? A única coisa, Rafael, nesse teu raciocínio que a gente tem que cuidar, porque, de novo, é uma questão de nomenclatura, mas que faz diferença, é que não é nem o gene de risco e nem o gene protetor. Os genes são os mesmos. Tá. Né? Aí eu tenho os polimorfismos, ou seja, aquelas variações, né, aqueles pontinhos dos genes que podem ser diferentes entre eu, tu, o Lucas, o Igor, etc. Esses polimorfismos, eles podem conferir risco ou proteção. Tá? Então, isso sim é possível. A gente já, para outras várias doenças, a gente já tem isso até, de certa forma, mais bem estabelecido.
quais são os polimorfismos dentro daquele gene que são de risco, quais são os polimorfismos dentro daquele gene que são de proteção. E aí o porquê que ele gera risco ou proteção tem a ver com o que aquele código genético está fazendo ali, no sentido de qual modificação da proteína ele está fazendo. Pensa que às vezes tem questões que são até quantitativas lá na proteína, né? Isso. Essa mutação significa que eu vou ter menos da proteína. Isso pode ser de risco. Essa mutação significa que eu vou ter mais. Isso pode ser protetor. Ou ao contrário, né? Tem proteínas que eu tendo mais é o risco e que eu tendo menos é a proteção. Então essa questão meio quantitativa do que o gene faz no momento que ele vira RNA mensageiro e vira proteína é que é o ponto de risco ou proteção. A gente tem, por exemplo, a proteína aquela carregadora de serotonina, né, na sinapse. Se tu tem muita proteína que carreia, tu tira a serotonina da sinapse e não deixa tempo suficiente para a gente ter um efeito no neurônio pós-sináptico. Isso te coloca em risco. Então, talvez o excesso te deixe em risco. A redução, o ideal é sempre o ponto de equilíbrio, né? Nem de mais, em genética nem de menos. Funciona igual, eu acho, Igor. Em genética e psiquiatria, nesse ponto, acho que a gente concorda, né? É o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o ponto ótimo, né? Coisas para mais vão dar problema, coisas para menos dão problema também. Sim. A gente chama, né? São mutações de ganho de função ou mutações de perda de função. Olha. Daí vem o termo, né? E qual a diferença de SNP e eu acho que eu já vi SNV? CNV. CNV e SNP. Ah. SNP são os polimorfismos, tá? É Single Nucleotide Polymorphism. É o polimorfismo de nucleotídeo único. Então, realmente, eu estou falando de uma base nitrogenada. Era para ser adenina e virou timina. Isso é um SNP. CNV é o Copy Number Variations. Eu tenho variações no número de cópias. Daí eu estou falando de vários nucleotídeos ao mesmo tempo. Entendi. Então, no mínimo é trinucleotídeos, que é aquilo que impacta, né, lá no códon, na proteína, ou então coisas ainda maiores. Tanto que os exames laboratoriais que veem CNVs, que são os Copy Number Variations, são exames bem mais simples, porque eu de forma muito mais fácil enxergo coisas grandes sendo perdidas ou duplicadas. Já os SNPs precisam de técnicas laboratoriais pontuais, né? Mais complexas. Cara, eu tô embasbacado. E, diferentemente do que tu pensaste, eu tô mais empolgado agora. Que bom. Porque quando a gente domina um pouquinho mais do que a gente não sabe, dá mais vontade ainda de a gente estudar e ir adiante, né? Exatamente isso. Eu disse, Lucas, tu me botou numa posição muito difícil, porque tem que trazer um assunto que as pessoas têm que se sentir motivadas depois. Eu acho que tu conseguiste, cara. Pelo que o Lucas sugeriu, acho que ele já conhecia um pouco o teu estilo, porque quando a Carolina Cap, eu não sei se é porque ela é muito técnica, né? Mas ela trouxe pra gente o Manhattan, ela trouxe bastante informação, mas de uma maneira mais técnica, não tão, talvez, clínica. E eu acho que o olhar do clínico, eu como sou psiquiatra clínico também, faço pesquisa, mas sou clínico. Eu gosto muito de, cara, eu tenho que translacionar a pesquisa para clínica. Se eu não translaciono, não tem. Eu sou suspeito, porque eu sou geneticista clínico também. Tô lá, tô com os pacientes, tô no hospital, tô na clínica. Isso, assim. É claro que estudar é ótimo e fazer pesquisa, também sou um pesquisador, também sou professor do PPG, mas eu também, se eu não transiciono, para mim não faz sentido. Por isso que eu gosto de explicar. Ela é bancada, né? É diferente, ela é bancada, né? Um olhar bem diferente, assim. E para mim é mais fácil sintonizar com o clínico. Isso aí mesmo. Mas eu acho que deu uma complementada legal, né, Lucas? Então, que deu pra gente ver aqui. Não, demais. Nossa. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Desculpa, Lucas. André. Que bom que tá agregando, tô lendo ali agora, depois vou ler com calma, mas tô lendo o que vocês estão escrevendo aí, muito obrigado. Eu espero que seja realmente a primeira de muitas, me coloco à disposição, acho que a gente pode ir organizando ali, ainda mais, o Lucas fez a coisa mais perfeita, que é com antecedência monstra, né, tentar segurar aí uma terça-feira de noite, então... Lucas, já vamos botar... Fala não, né? Já tá promovida a consultor ad hoc aqui, Lucas. Assuntos genéticos vai ser tudo contigo aí. Ainda que a gente não tem grana para fazer esses trabalhos que os malucos conseguem fazer lá, né? Porque, cara, é muito caro. É muito caro. Que até nem mencionei isso, que bom que tu falou, Igor, porque é, obviamente, uma das limitações, inclusive, das grandes dificuldades, né? Isso é muito caro, né? Assim, o maquinário envolvido é caro, os reagentes utilizados em laboratório têm alto custo, os programas de bioinformática que são necessários são muito caros, porque eles ainda são muito restritos, né? Não se quebrou patente de nada até o momento, e especialmente os profissionais
são muito restritos, né? As pessoas que estão utilizando isso e que sabem fazer isso são muito poucos. Então, claro, isso vai gerando uma conta astronômica no final do cálculo, né? Então é isso, ou são locais que já têm muito dinheiro, ou esses grandes consórcios, em que um pouquinho de cada um consegue resultar num montante, senão não se consegue, né? Infelizmente. Muito legal. Lucas, quer fazer o encerramento, já que tu foste o anfitrião quase principal aqui? Todo mundo curtiu, assim, né? Todo mundo até às 8 aí, aproveitando, é porque rendeu, assim, as perguntas acho que falaram por si só, né, André? Sensacional, assim. Muito bom mesmo. E de verdade, tá? Fica assim, ó, à disposição, a gente combinando, tá? Os temas que vocês quiserem, podem ser coisas um pouco mais básicas ou coisas outras aqui que tangenciem. Se eu souber, vai ser um prazer. Se eu não souber, eu estudo um pouco. Se eu chegar à conclusão que eu não tenho como ajudar, igual eu vou avisar, que foi o que eu disse pro Lucas, então. Cara, eu sou assim também. Se eu sei, eu sei. Se eu não sei, me dá um tempo que eu vou estudar. E se eu não, mesmo estudando, não consigo, vou chamar alguém que sabe, né? É isso aí. É assim a gente vai colaborando. Tipo, semana que vem a professora Margarete da PUC, que é psicóloga, que vai falar com a gente sobre esquemas cognitivos. São esquemas que a gente monta na nossa cabeça e que são meio que aprendidos, automatizados e tal, e a gente funciona de acordo com esses esquemas mentais, digamos assim, né? Ela tem um grupo de pesquisa forte lá na PUC sobre isso, então a gente convida. Cara, eu não sei dizer direito sobre, chama a galera para vir, isso, né? Aí. E isso para fins de aprendizado também é incrível, né? Nesse tipo de temática, a gente sempre aprende também a como gerenciar um pouquinho o nosso conhecimento, né? Os nossos estudos, eu adoro esse assunto, também é ótimo. Esse eu não sei, eu só gosto de ouvir. Eu não sei falar sobre. Tenho certeza que a tua fala estimulou bastante gente. O Pablo, por exemplo, botou ali, né? Poxa, quanto eu posso ter perdido por não saber disso antes na minha formação, né? Legal, cara. Legal, que então, bom. Tá. Bom ouvir isso, Leís. Obrigado, gente. Professor André, nós vamos te chamar de novo, cara. Já tá aceito. Só combinar a data. Considere-se como consultor ad hoc do grupo de pesquisa. Boa, do grupo. Maravilha. Ainda mais esse grupo aí. Tem um professor nosso da fundação lá, o Rafael Rosa, não sei se você conhece. Bom, o Rafa é meu colega, claro. Rafael tá meio afastado agora, mas ele estava participando aqui no início, tudo, né? Aí eu até disse para ele que tu vinha falar hoje, ele mandou um abração, mas ele não ia poder estar aqui junto. Muito obrigado. Então, tá. Os geneticistas são tão restritos que todo mundo se conhece. Então, nem precisa perguntar, então. Não precisa nem perguntar. Todo mundo é do mesmo grupinho de WhatsApp e é real isso. Tá então, ainda cabem todos do Brasil num único grupinho. Ô, Lucas, ele não precisa olhar, mas se quiser botar ele no nosso grupo lá para ele saber o que rola de vez em quando. Então, tá. Vou falar com... Acho que ele vai querer mais. Ele tem poucos grupos no WhatsApp. É, sim. Eu sofro de abstinência dos grupos de WhatsApp. Isso aí, pode botar. André, mas de verdade, gente. Abração, obrigado. Te agradecemos de coração. Acho que foi muito legal, muito realmente informativo e instrutivo. Se melhorar, só melhora, né, Takeshi? Um abração, então. Obrigado, André. Obrigado, Lucas. Obrigado a todo mundo aí. Até semana que vem. Tchau, tchau. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço. Obrigado.